Vamos falar sobre liberdade para Sartre? Sartre é um filósofo existencialista. O que significa isso? Primeiro, que a existência vem antes da essência. Eu primeiro existo. Depois, eu faço aquilo que eu quero da minha vida. Quando eu falo essa frase, eu faço o que eu quero da minha vida, Sócrates tem uma seguinte ideia: o homem está condenado à liberdade. Todos nós estamos condenados a ser livres. Sempre nossos atos são responsabilidade das nossas decisões. Nada pode ofuscar a nossa liberdade. Tudo o que nós fazemos ou que nós falamos é nossa responsabilidade e de mais ninguém. Quando alguém me diz assim, me desculpe, Thiago, eu não queria ter falado aquilo, eu já imagino. Essa pessoa não só quis falar, como falou. Então, é responsabilidade dela o que ela disse. Do mesmo jeito, tudo que eu falo com vocês aqui é responsabilidade minha. Eu posso tomar a decisão X ou Y, mas o que eu não posso fazer é não decidir. Quando eu pergunto para o aluno assim, qual é a resposta correta? A ele eu não quero responder. Ele já demonstrou o interesse de não querer responder. Ou quando eu pergunto qual é a decisão correta, A ou B, ele não quer decidir. Professor, eu não quero me comprometer em dizer se é A ou B. A partir do momento em que ele diz que não quer se comprometer, já está se comprometendo com um outro tipo de resposta. Ou seja, nós estamos condenados à liberdade. Você sempre escolhe entre alguma coisa e outra coisa. Então, não decidir é também decidir alguma coisa. A gente pensa isso também nas eleições, quando nós vamos às urnas votar. Ah, eu voto no candidato A, o outro vota no candidato B. Aí tem uma terceira pessoa que vai me dizer: eu não quero escolher entre A e B. Meu querido, se você não votar, você já está escolhendo entre A e B. Então você está dando voto, força, para o candidato que talvez não seria o seu candidato preferido. Então, por você achar que é livre para não escolher, você realmente foi livre para não escolher, mas já decidiu que vai ajudar com a sua não escolha algum dos dois candidatos. Pois a única condição humana, ou seja, a nossa única condição é estar no mundo. Nós não podemos acusar as circunstâncias pelas nossas decisões, pois não há no mundo a nossa existência sem estas circunstâncias. Isto é estar no mundo. Ah, professor, eu não queria ter feito, mas diante das circunstâncias, não, diante das circunstâncias, você sempre tem outras opções e você decide. Eu até lembro que ontem eu falava com os meus alunos o seguinte: o professor faz uma pergunta na prova, a pergunta talvez precisa fazer a reflexão sobre a ideologia de algum filósofo e o aluno não concorda. E aí ele prefere perder a sua liberdade e autenticidade para dizer que não concorda e escrever a resposta que o professor talvez queira ler, do que ser autêntico. Então ele vai depois culpar o professor, que poderia reprová-lo, etc. Mas não há justificativas e circunstâncias. Você sempre escolhe, você sempre pode escolher. O que nós não podemos fazer é dizer não escolhi. Fiz o menos pior, professor. Pior ou melhor, a decisão foi feita. E você então tomou essa decisão de alguma forma. O humanismo de Sartre, ele vai diferenciar do humanismo dos modernos. Por exemplo, Descartes ou Rousseau, para estes pensadores, o homem tinha sim uma essência. Enquanto para outros pensadores o homem tem uma essência, a razão estava inerente a estes outros pensamentos. Para Sartre, as determinações não seriam dadas por nenhuma essência, ou seja, nenhuma instância fora da nossa realidade, mas somente pela nossa existência. Então,
Esta seria, enfim, viver e estar sobre aquela condenação de ser livre. E aí, a ideia de Sartre, ao dizer que ao escolher você leva o mundo todo com você, não tem nada a ver no sentido kantiano. Por exemplo, eu faço alguma coisa que eu quero que o outro faça comigo. Não é neste sentido. Não há uma ideia universal em Sartre. A ideia é: vocês ainda não experimentaram este caminho? Se vocês ainda não experimentaram, eu já. É um caminho possível. Que eu fiz, todos os outros também podem fazer. Ah, professor, tem certas coisas que cada pessoa faz e outras não tem condições de fazer. A partir do momento que eu tomei uma decisão e escolhi, eu mandei uma mensagem para o universo inteiro dizendo: a possibilidade desta coisa está posta. Daí em diante, você abre uma senda no mundo das realizações. Ou seja, na senda do mundo das possibilidades humanas. Mesmo que ninguém faça o que você fez, a humanidade nunca poderá dizer que aquela opção não existe. Ou seja, se alguém conseguiu fazer, é porque existe. Então a liberdade só se faz presente no momento da decisão. Não há então aquela coisa do espírito de liberdade. Ela é o ato de decidir, de negar uma possibilidade e de afirmar outra. Terminado aquele ato de liberdade, ela desaparece. E ela vai ressurgir novamente no ato seguinte da minha decisão. E não há, então, qualquer tentativa aqui de pensamento do determinismo. Ou seja, dizer que as coisas já estão escritas no destino. Isto aqui é considerado um pensamento de má fé. E é justamente a liberdade que causa no sujeito o aterrorizante sentido de angústia. Por que eu me angustio quando eu percebo a reflexão de Sartre sobre a liberdade? Porque eu sei que eu posso escolher qualquer coisa, mas eu não posso escolher todas as coisas ao mesmo tempo. No momento de uma crise existencial, o homem para, ele percebe que alguma coisa está errado e ele questiona as suas próprias limitações. Consequentemente, ele é tomado pela consciência do nada, que significa a vida não tem sentido. O nada seria o oposto ao ser. Como eu existo e construo a minha existência, não existe então uma essência, um ser. Então, a partir disso, o homem nasce, vive e se desenvolve sozinho. Para Sartre, Deus não existe. Não há plano divino para a gente que determine o que vai acontecer, pois o homem é livre e nada o obriga a nada. Quando o aluno me fala: professor, eu não passei no vestibular, mas era a vontade de Deus, né? Deus vê além. Às vezes eu falo: tá certo, para não deixar o aluno mais triste do que ele está. Mas a vontade que eu tenho de falar muitas vezes é: eu acredito que Deus não tem nada a ver com isso. E que você tomou uma decisão no rumo dos estudos para este vestibular ou para esta prova. E então você não pode acusar o destino de que já estava escrito que você não passaria, para tentar se consolar. Não, você precisa perceber que você errou muitas coisas e não foi convocado no vestibular. Isso angustia. Porque é muito bom quando eu me consolo com algumas mentiras que eu invento para eu me consolar, como a própria mentira do destino, do determinismo. Eu não quero ser responsável por isso, então eu sempre falo: foi por causa da outra pessoa. Eu fiz a coisa errada porque o outro me levou. Não, você fez porque você quis. Sofremos pela nossa responsabilidade de ter que decidir. Sempre que a vida e suas situações nos colocam num tipo de encruzilhada. E os caminhos são muitos. Por que nós angustiamos? Porque nós não podemos escolher todos os caminhos de uma só vez.
E aí eu pergunto para vocês: somos livres?